Ótimo estar com vocês no dia de hoje para falar sobre como os marcos jurídicos em matérias de PPPs evoluíram nos últimos anos na região. Esse tema é de grande relevância, já que o sucesso de uma PPP depende diretamente da confiança que o setor privado deposita no marco legal de um determinado país, estado e município. O ambiente para PPPs na América Latina e no Caribe evoluiu nos últimos 10 anos, à medida que as PPPs se tornaram mais comuns na região e os países criaram, testaram e aprimoraram suas regulamentações que promovem um entorno propício para PPPs bem-sucedidas. 14 dos 21 países incluídos no Infrascope 2019 já desenvolveram seus mercados para realizar PPPs, e 17 dos 21 países são classificados como desenvolvidos. Apesar de existir diferenças entre as estruturas jurídicas dos países na região, alguns com base em um sistema constitucionário, como Trinidad e Tobago, e grande parte seguindo um sistema de direito civil, os mesmos princípios fundamentais para se ter um sólido marco jurídico de PPPs são aplicados. A maior parte dos países possui uma lei específica para PPPs. Jamaica e Trinidad e Tobago têm apenas uma política de PPPs e as obrigações específicas são negociadas em cada contrato individual. Em algum desses países, o conceito de delegação de obras e/ou serviços públicos ao setor privado é muito recente. Em outros, essas parcerias já existem desde os anos 90. Esse contexto pode ser verificado ao se analisar as principais práticas de cada país. Embora possa ajudar um país a ter uma lei específica para as PPPs, ela não é uma condição sine qua non para estimular a participação privada em projetos de infraestrutura. Muitas vezes é vantajoso para o país ter uma lei PPP específica, porque ela consolida as regras e fornece orientação para potenciais investidores estrangeiros. Ainda, o sistema legal deve fornecer um contexto estável para um projeto, especialmente porque as PPPs são acordos de longo prazo. A instabilidade aumenta o risco para o setor privado e requer proteção adicional do governo, como o fornecimento de garantias. Dessa forma, a legislação desempenha um papel central na promoção de investimentos privados em projetos de infraestrutura pública, já que incorpora um compromisso político que fornece direitos e obrigações específicos. Desse modo, quanto mais estabelecido e praticado um regime jurídico, mais estável pode ser o contexto de uma PPP. No entanto, na região, há países com apenas uma lei de concessão, como o Chile. Países com leis de concessão e de PPPs, como por exemplo Brasil, Costa Rica e Equador, e países com apenas uma lei de PPP específica, como por exemplo Guatemala, Nicarágua e Peru. Essas diferenças estão geralmente associadas ao seu contexto legal específico e evolução histórica da participação privada no país. Ter leis que se aplicam às PPPs não garante que elas serão o método preferido de busca do desenvolvimento de infraestrutura em um determinado país. Existem países que possuem uma lei de PPP, mas nenhum contrato de PPP ainda foi concedido. Já o Chile, apesar de não possuir uma lei de PPP específica, usa sua lei de concessão para negociar com parceiros privados e tem uma série de projetos em operação. Independentemente do país, ter uma lei de PPP autônoma é fundamental em um país de sistema de direito civil que a regulamentação principal seja feita por meio de leis e não de disposições regulamentares ou qualquer outra disposição regulatória de hierarquia inferior. Ter um procedimento mais complexo para mudanças ou emendas legislativas garante que não haverá nenhuma mudança inesperada no sistema e cria um ambiente mais seguro para o investidor. E o que levamos como conclusão? De um ponto de vista jurídico, e pese que aprimorações sempre são bem-vindas, a América Latina e o Caribe estão prontos para as concessões das PPPs. Cabe a nós escolhermos aqueles projetos que façam sentido do ponto de vista econômico, financeiro, social e ambiental, para que possamos convocar o setor privado a apoiar no desenvolvimento sustentável da infraestrutura na nossa região. Me pediram para explicar a vocês a evolução do arcabouço jurídico de PPPs e concessões no Brasil, para que melhor possamos entender o nosso contexto histórico e o atual marco jurídico que permite as parcerias com o setor privado. As parcerias com o setor privado na prestação de serviços de infraestrutura no Brasil
fazem parte da nossa história, com início ainda no Império. Assim, já no século XIX e no início do século XX, era comum no Brasil que as concessionárias de serviços públicos, transportes ferroviários de carga, abastecimento de água tratada, entre outros, fossem controladas por investidores privados e não pelo governo. A partir do governo Vargas e até a redemocratização, o que se viu, no entanto, foi uma intensa nacionalização de diversas concessionárias, até então controladas pelo setor privado, bem como a difusão do provimento de infraestrutura por meio de empresas estatais. A Constituição de 1988 é um marco na redemocratização do país e nela fica clara a retomada da preferência da participação privada na economia. Assim, fica estabelecido em seu artigo 137 que, ressalvadas as exceções, o Estado deveria deixar as atividades econômicas para o livre exercício da iniciativa privada. Assim, a partir de meados da década de 1990, se observou no país um boom na participação privada na economia, seja por meio da privatização, seja pela concessão de serviços públicos. No caso específico das concessões, as leis 8.987 de 95 e a 9.074 de 95 trouxeram os principais conceitos que até hoje utilizamos, tanto para as concessões como para as PPPs. O Marco Legal de Concessões de 1995, no entanto, não se dispunha a viabilizar projetos que não fossem autossustentáveis financeiramente, ou seja, não se aplicava àqueles projetos que necessitavam de recursos do poder público. Da mesma forma, não se aplicava a projetos que não envolvessem a prestação de serviços públicos, mas que fizessem sentido como contratos de longo prazo, como, por exemplo, a execução de obras, manutenção e operação de prédios públicos. Com a Lei Federal número 11.079 de 2004, tivemos o surgimento das concessões patrocinadas e administrativas, que caracterizam as PPPs segundo a lei brasileira. As PPPs no Brasil são uma nova modalidade de concessão, na qual empresas privadas podem prestar serviços públicos, operar bens públicos ou prestar serviços diretamente ao governo. O parceiro privado é pago diretamente pelo governo e pode cobrar tarifas apenas em alguns casos. Assim, as concessões patrocinadas permitiram a introdução de subsídios em concessões de serviços públicos, independentemente de lei autorizativa. Já as concessões administrativas viabilizaram a estruturação de contratos de longo prazo, com financiamento privado para projetos que não envolvem prestação de serviço público. A lei de PPP sofreu importantes alterações em 2012, como, por exemplo, ampliou-se o limite percentual de comprometimento da receita corrente líquida dos estados e municípios com despesas em contratos de PPPs para 5%, para fins de concessões de garantias e realização de transferências voluntárias pela União. Possibilitou o aporte de recursos pelo poder público durante a etapa de construção e tratou do nível de detalhamento dos estudos de engenharia para PPPs, clarificando que devemos ter nível de detalhamento de anteprojeto. Até o primeiro semestre de 2021, contamos com 168 contratos de PPP celebrados no país, 139 concessões administrativas e 15 patrocinadas. Importante ainda mencionar que existe um projeto de lei tramitando no Congresso para consolidar o marco legal das PPPs e concessões em uma única lei, prevendo, entre outras mudanças, a possibilidade de compartilhamento de riscos em concessões comuns, além da obrigação de matriz de risco para todas as concessões, a possibilidade de licitação conjunta, multimodal de serviços conexos, na hipótese de ganho de escala, eficiência econômica ou complementaridade de escopo, assim como traz inovações relevantes nos critérios de julgamento das propostas, a serem utilizados isolada ou conjuntamente, dentre os quais se pode criar maior quantidade de obrigações de fazer, menor valor do aporte de administração pública para a realização de obras ou aquisição de bens reversíveis, menor valor da receita oferida pela concessionária, com prazo de outorga variável e menor prazo de exploração. O que fica claro é que as PPPs e concessões estão no DNA do país, desde o seu nascimento, e que a experiência no setor de concessões e parcerias acumulada nesses últimos 20 anos é um sinal eloquente do compromisso do país em buscar soluções para a prestação de serviços de qualidade para a sua população.